E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos começar então mais uma aula de álgebra linear para matar a saudade dessa disciplina. E o tema de hoje é subespaço gerado e dependência linear. Esses dois assuntos aqui, eles são os pilares para definir o conceito de base. A gente vai ver que todo espaço vetorial possui elementos básicos, que são aqueles elementos a partir do qual nós conseguimos montar todo e qualquer vetor do espaço. Porém, para chegar nisso, a gente precisa passar por esses dois conceitos. Então, vamos em frente. Então, vamos lá. O primeiro conceito que trazemos aqui é o conceito de combinação linear. Então, eu peço que vocês façam a analogia da seguinte maneira. Imagina o Lego, aquele joguinho, onde temos as peças e a partir das peças do Lego, nós iremos montar coisas. Iremos montar casa, carro, simulação de pessoas, estruturas, qualquer coisa. Imagina então que qualquer objeto montado é resultado de uma combinação de peças e de uma maneira como nós montamos ela. Então é justamente esse o conceito que está por trás do conceito de combinação linear. E é o que traremos agora. Considere V um espaço vetorial. Pegue aqui as peças do Lego, ou seja, os vetores V1, V2, Vn. E considere também esses A1 até An, os escalares reais, são números reais. Aqui nós temos vetores e aqui nós temos escalares. Um vetor V, uma construção, um carro, uma moto, será uma combinação linear desses vetores, se for possível escrevê-lo a partir de somas de múltiplos escalares dos vetores dados. Então, essa é a definição de combinação linear. Um vetor será a combinação quando eu conseguir montá-lo a partir de uma sequência de vetores, fazendo com isso a adição de múltiplos escalares desses vetores. Então, aqui um exemplo. Considere aqui o vetor menos 1, 5 e menos 1. Este vetor aqui, eu posso escrevê-lo a partir desses três vetores dados. Eu chamei V1, esse aqui é o V1, V2 e V3. Note que quando eu multiplico esses vetores por alguns escalares e realizo a soma, eu obtenho o vetor V inicial. Então, dessa forma, como essa igualdade é válida, nós temos esse vetor sendo escrito como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Tá? Eu deixo para você a verificação de que aqui nós temos, de fato, uma igualdade. Então, vamos seguir em frente. Esse vetor aqui, ele pode ser escrito como combinação linear desses três. O que a gente vai pedir agora é que você note que não só esse, mas qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação dos três vetores dados, bastando para isso que nós escolhamos escalares convenientes. Esses são os escalares. Tá? Então, eu já fiz a conta e descobri esses escalares. Aqui nós só iremos verificar que, de fato, qualquer vetor do R3 é escrito como combinação linear daqueles três vetores, V1, V2 e V3. Vamos fazer essa continha? Então, vamos lá. Só na primeira componente, então. X mais y sobre 2 vezes 1 permanece. Esse menos 1, quando multiplica por esse, vai ficar o menos y e mais x. Esse menos y vai se cancelar com o mais y. Esse x vai somar com outro x, vai ficar 2x sobre 2, mais 0. Bom, 2x sobre 2 é x. Então, de fato, você tem um acerto na primeira componente. Faço esse mesmo exercício na segunda componente. 1 vezes o escalar x mais y sobre 2 e 1 vezes o y menos x sobre 2. Aí o menos x vai embora com x, o y soma com o y, fica 2y sobre 2 mais 0. 2y sobre 2 é y. E aqui nós temos z como sendo 0 mais z. De fato, z mais 0 é z. Então, vamos seguir em frente. Quando isso acontece, nós diremos, então, que esses V1, V2 e V3 geram todos os vetores de R3.
mostre que esse vetor aqui, o 0, 7, 11, é combinação linear desses vetores V1 e V2. Ora, dizer que eles são combinação linear desses aqui é dizer que existem escalares, tal que esse vetor pode ser escrito a partir de soma de múltiplos escalares dos vetores dados. A partir daqui, eu monto um sistema de equação do primeiro grau, com 3 equações, sendo a primeira equação vinda de uma igualdade da primeira componente e a última equação vinda de uma igualdade da terceira componente. Assim, nós temos esse sistema. Então, chegando nesse sistema, nós iremos agora encontrar uma forma de torná-lo um sistema mais fácil de ser resolvido. E aí nós utilizaremos os processos de escalonamento. Para isso, eu escrevo a matriz obtida a partir desses coeficientes, 1, 2 e 0. Aqui estão, 1, 2 e 0. 4, 1 e 7. 4, 1 e 7. 5 menos 1 e 11. 5 menos 1 e 11. O objetivo agora, na resolução desse sistema, é eliminar algumas dessas entradas de modo a tornar o nosso sistema um pouquinho mais simples. Então, eu vou trocar essa linha aqui, que é a chamada linha L2, por uma nova linha. Ou seja, a nova L2 será a L2 antiga menos 4 vezes a L1. Depois, eu vou trocar a L3, que é essa, pela soma dela, que é L3, somado com a primeira multiplicada por menos 5, para que aqui fique menos 5, que se elimine com esse 5. Então, está aqui as operações indicadas. Próximo passo aqui vai ser tornar esse carinha aqui igual a 1. Né? Para que esse cara fique igual a 1, eu tenho que dividi-lo por menos 7. Está aqui, ó. A nova L2 será a antiga multiplicada por menos 1 sétimo. Para terminar, eu vou agora substituir essa L3 por ela somado com a L2 multiplicada por 11, para que fique 11 e menos 11. Tá? Então, nós chegamos aqui nessas duas equações, nesse sistema. Notem, 1, 2, 0. Vai para os coeficientes 1, 2 e 0. 0, 1 e menos 1. 0, 1 e menos 1. Bom, aqui eu já tenho o valor de B, que é menos 1. Substituindo esse valor do B aqui, vai ficar A menos 2 igual a 0. Bom, se A menos 2 igual a 0, é porque o A vale 2. Então, dessa forma, nós resolvemos o sistema e encontramos A e B, que são os escalares, de modo que eu escreva este vetor aqui, o 0, 7 e 11, como combinação linear dos dois vetores dados, V1 e V2. 0, 7 e 11 é 2 vezes o primeiro vetor, menos 1 vez o segundo vetor. Subespaço gerado. Subespaço gerado, pessoal, nada mais é do que o conjunto de todas as combinações lineares possíveis formado com o meu conjunto. Dado um conjunto S, formado por vetores de V1 até Vn, de um espaço V, chamarei de subespaço gerado por S, cuja notação é o S entre colchetes, ao conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis formadas a partir dos vetores de S. Então, vamos lá. Lembra do exemplo 1 que foi feito lá no início da aula? Isso diz que esse conjunto de vetores gera todo o R3. Isso é, todo o R3 é gerado por esse conjunto. Então, gerado por esse conjunto é o R3. Tá? Esse foi o primeiro exemplo dado. Olha esse teorema. Teorema abstrato, né? Você lê, não consegue entender muita coisa. Mas vamos ver o que ele está dizendo. Seja A um conjunto de vetores. Tem N vetores aqui. Ó. Todos vetores de V. E pegue um vetor W que seja uma combinação linear deles. Depois você gera um subespaço a partir dos N vetores, acrescentando esse vetor W. O que esse teorema está dizendo é que esse novo subespaço gerado é o mesmo subespaço antes de acrescentar o vetor W. E isso só é possível
porque esse vetor W aqui foi escolhido como combinação linear dos vetores V1 até Vn. Vou mostrar a partir dos meus vetores auxiliares aqui. Tá? Imagina que eu pegue V1 e V2. Vamos fazer isso bidimensionalmente, né? Fica fácil da gente enxergar. O subespaço gerado por esses dois vetores é este plano aqui, certo? Imagina então que eu pegue um vetor W que seja uma combinação linear desses dois, tá? E coloque ele aqui. Se ele é a combinação linear desses dois, geometricamente ele estará nesse plano. E agora eu vou gerar um subespaço com os três. E a surpresa nossa é que será exatamente o mesmo plano que a gente já tinha. Isso porque esse terceiro vetor adicionado, ele já estava dentro dos resultados possíveis. Tá? É como se você fosse cozinhar alguma coisa. Você coloca um ingrediente que já fazia parte da preparação. Então, esse ingrediente, como já faz parte da preparação, não vai adicionar nenhum sabor. Olha aqui esse exemplo. Pense aqui nos vetores 1, 0 e 0, 1. Eles geram todo o R2. É óbvio, né? Se a eles juntarmos esse vetor aqui, que é uma combinação linear deles, nós teremos como subespaço gerado o mesmo R2. E isso se dá porque esse vetor já estava escrito como combinação linear dos dois vetores dados. Está entendido? Então, esse teorema é importante e ele é fácil de ser entendido. Então, vamos então ao próximo conceito, né? O conceito agora de dependência linear. Já tratamos do subespaço gerado, agora é hora de tratar da dependência linear. Vamos ao conceito. Seja V um espaço vetorial e eu tenho um conjunto de vetores aqui. Esse conjunto será dito linearmente dependente se existirem escalares não todos nulos, tais que eu tenha uma combinação linear nula formada a partir dos vetores e eles, repito, não são todos nulos. Vocês perceberam que eu fui bem ignorante aqui, né? Não todos nulos. Eu explico por quê, o motivo da minha ignorância. Perceba aqui, ó. Você percebe que se eu escolher esses escalares todos nulos, eu já tenho o resultado do primeiro membro sendo igual a zero, sendo igual ao vetor nulo? É óbvio que sim, né? Se eu colocar esses escalares, todos eles iguais a zero, aqui fica zero, vetor nulo, e aqui fica o vetor nulo, tá certo? Portanto, uma solução de escalares todas nulas sempre é solução para esta equação, para essa combinação linear nula. Sempre é, certo? O que eu estou afirmando aqui é que para que o conjunto seja LD, nós não tenhamos a obrigatoriedade de ser todos nulos. O que eu estou afirmando a vocês é que é possível obter uma combinação linear nula, mesmo que os escalares não sejam todos nulos. E isso acontecerá quando esse conjunto for linearmente dependente. E a recíproca é verdadeira. Quando um conjunto for linearmente dependente, eu conseguirei escalares não todos nulos, de modo a produzir uma combinação nula. O contrário é que, se eu obtiver uma combinação linear nula, e essa combinação só for possível quando todos os escalares forem nulos, aí o conjunto será linearmente independente. Então, essa é a distinção entre dependência linear, linearmente dependente, e linearmente independente. Tá? Correndo o risco de ser repetitivo, eu vou novamente explicar isso. Você toma uma combinação linear nula. Esse é o primeiro passo, é o ponto de partida. Tome uma combinação linear nula. Aí a pergunta a ser feita é a seguinte: essa combinação linear nula, se ela só for possível quando todos os escalares forem nulos, eu tenho a independência linear. Vamos fazer uns exemplos? Então veja esse conjunto de vetores 1, 2, 1
menos 1, 1 e 0, menos 4, menos 8 e 4. Estou afirmando que esse conjunto é linearmente dependente. Professor, por que ele é linearmente dependente? Aqui é a resposta. Ó. Você nota, eu estou conseguindo que a combinação linear seja nula e nem todos os escalares são nulos. Nem todos. O 4 não é nulo e o 1 não é nulo. Então, foi possível uma combinação linear nula, onde nem todos os escalares são zero. Portanto, eu tenho que esse conjunto de vetores é linearmente dependente. Tá? Ficou claro esse exemplo? Então, vamos para o próximo. Mostre que esse conjunto de vetores aqui é LI. Vamos partir da combinação linear nula. Tá aqui, ó. Vamos, a partir dessa igualdade aqui, montar um sistema de equação linear. Né? Essa linha aqui é obtida a partir da primeira componente, A menos 3B mais C igual a 0. 2A, 3B mais 0 é igual a 0. E A igual a 0. Então, pronto. Já tenho aqui que A igual a 0. Tá? Ok. Só que se eu substituir o A igual a 0 lá na segunda equação, logo 3B igual a 0, que obriga o B também a ser 0. Substituindo A igual a 0 e B igual a 0 na primeira equação, isso implica que C também será obrigatoriamente igual a 0. Então, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que eu peguei uma combinação linear nula e vi que para que ela seja possível, obrigatoriamente os escalares devem ser iguais a zero. E, portanto, nós temos que esse conjunto de vetores aqui é linearmente independente. Então, vamos para esse teorema. O conjunto A, formado pelos vetores V1 até Vn, ele é um conjunto linearmente dependente se somente se um desses vetores for combinação linear dos outros. Vocês notaram a presença desse se somente se? Ele se aplica quando o teorema é válido nos dois sentidos, sendo na ida ou na volta. Isso é, o fato desse conjunto ser LD implica que um dos vetores é combinação dos outros. E o fato de um dos vetores ser combinação linear dos outros implica que o conjunto é LD. Então, aqui é uma via de mão dupla. Sempre que eu tenho se somente se, vale a ida e vale a volta. A condição é necessária e também é suficiente. Então, vamos retomar o exemplo 4. Aquele exemplo 4, onde nós verificamos que esse conjunto aqui é um conjunto linearmente dependente. Nós já fizemos as contas, né? Já está sacramentado que esse conjunto é linearmente dependente. Mas por que ele é linearmente dependente? Isso ocorre porque um dos vetores, que é esse aqui, é combinação linear dos outros dois. Bom, decorre desse resultado que dois vetores são paralelos, ou seja, colineares, se somente se forem LD. Três vetores são coplanares, se somente se são LD. Aqui, ó, pega três vetores. Imagina que eles são coplanares. Então, esse vetor aqui está no mesmo plano gerado por esses dois. Quando eu projeto sobre os dois vetores dados, eu consigo a combinação linear. Então, dessa forma, esse vetor é a combinação linear desses dois. E, portanto, será um conjunto LD. Então, essa é uma caracterização, né? Pega dois vetores paralelos ou colineares, que nesse sentido é a mesma coisa, tá? Necessariamente eles serão LD. Agora, pega três vetores coplanares, necessariamente eles serão LD. Tudo decorrente a esse teorema que acabamos de explicitar. Certo? Bom, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que tudo isso tenha ficado claro. Será encaminhada a vocês uma lista com 5 questões. É necessário que vocês deem a devolutiva para eu saber como é que está sendo avaliado esse processo. Tá? Então, agradeço a atenção
Estudem bastante, um forte abraço e até a próxima.